Em 2009, conheci o meu ex-marido no bate-papo da UOL. Que loucura, não? Enfim, conversamos por vários dias por meio de ligações e mensagens. Ficamos quase 2 meses nos falando, até nos encontrarmos pessoalmente. Eu tinha 16 anos na época. Gostava muito dele. Não era o homem mais bonito que já tinha ficado ou namorado, e ele já era 15 anos mais velho do que eu. Começamos a namorar e minha família tinha muitos problemas. Os meus irmãos eram usuários, era terrível. Um belo dia, um deles furtou meu celular e o meu ex, na época, não gostou nada. Ele é policial e disse que se eles fizessem isso de novo, iria prendê-los. A minha mãe não gostou nada disso, xingou ele e a mim e me mandou embora de casa. Ele me buscou no outro dia e fui morar com ele na casa da sogra. Os meus sogros são pastores, hoje bem idosos já. Eu sempre fui evangélica e frequentava a igreja. Eu andava muito com a minha sogra, indo nas igrejas e viajando. Meu ex também era evangélico, no entanto um pouco afastado. Eu era muito imatura, recém-completado 17 anos e expulsa de casa. E ele não tinha um bom relacionamento com a mãe. Passou os anos e meu ex começa a frequentar a igreja assiduamente. Então oficializamos o casamento no civil e em novembro de 2011 ele passou a ser líder dos jovens. Eu sempre o auxiliava. Tudo estava indo perfeitamente bem. Meu ex-marido era muito bom comigo, apesar de eu trabalhar e ter a minha renda, ele sempre me dava de tudo. Pois bem, na igreja tinha uma moça 5 anos mais nova que eu. Na época ela tinha 14 anos. Ela sempre frequentou a minha casa, sempre estava comigo, era uma amiga. Ah, e que amiga, hein? Eu trabalhava até às 22 horas e comecei a sentir ciúmes dela, pois ele sempre a carregava para tudo quanto é lugar. Ele sempre estava na casa dela com a desculpa de estar dando estudos bíblicos. E eu sempre confiei nele, né? Qual o problema? Ele era o líder dos jovens. Mas muitas coisas estavam me incomodando. Ele sempre a levava na sua moto para cima e para baixo. E um belo dia ele foi me buscar no trabalho, no carro, e quem estava no banco da frente? Ela, a mocinha de 14 anos. Lani, eu cantava na igreja e aconteceu a festa de 15 anos dela. A mãe dela e ele insistiram para que eu cantasse para ela, mesmo ele sabendo que eu estava incomodada, com ciúmes e com raiva. Cantei pra mocinha. Se passou os dias e só brigas. Nada, o meu ex pede a separação. Detalhes, casamos em novembro de 2011 e ele me pediu a separação em abril de 2012. Ele dizia que eu era possessiva, ciumenta e desconfiava de tudo. Chorei muito e acabei saindo de casa. Fui morar com a minha mãe. Meu ex me levou na casa dos pais da mocinha para que eu dissesse a eles que nós nos separamos por problemas nossos e que ela não tinha nada a ver com isso. Eu não disse nada disso que ele pediu. Disse aos pais do porquê de sentir ciúmes. Eles não disseram nada. Enfim, passou os dias e eu tentando voltar com ele. Minha ex-sogra me liga e pede para que eu vá para a igreja com ela e depois para dormir lá. Eu fui na esperança de uma reconciliação. Dormimos em quartos separados. No outro dia ele me chamou perguntando se eu ia embora e eu disse que não. Ele foi trabalhar e eu fiquei lá. Entrei no quarto dele, que era nosso até tempos atrás. Limpei tudo, organizei e achei um celular Nokia antigo. Ele tinha comprado um smartphone que ainda estava em lançamento na época. E eu comecei a olhar o celular e as mensagens dele. Eu vi muitas mensagens quentíssimas entre ele e a mocinha. Mensagens horríveis que eu nunca tinha trocado com ele antes. Em uma delas ele até dizia que iria comprar um outro celular para poder mandar nudes para ela e ela para ele. Meu mundo caiu naquela hora. Eu comecei a gritar e a chorar desesperadamente. A minha pressão caiu e eu passei muito mal. Até então eu não tinha provas concretas de que ele estava me traindo com aquela menina de 15 anos, uma garota 20 anos mais nova que ele, uma menina que nem corpo de mulher tinha ainda. Até antes de descobrir, ele ainda estava me tratando bem. Meu padrasto me buscou lá e me levou embora. Fiquei 3 dias sem me alimentar, sem beber água, acordava assustada a noite toda e chorava muito. Me afastei do trabalho por 3 meses, pois não tinha forças para nada. Foi triste demais. Daí ele foi assumir aos poucos que estava com ela. E foi começando mais o meu inferno. Ela ligava toda hora, me mandava mensagens me ofendendo. A família dela e ela criaram um face fake para me ofender. Ela queria que eu desse o divórcio, mas na época era bem caro para pagar. E lógico que eu não ia desembolsar nada para pagar divórcio. Ele, se quisesse separar, que pagasse. Resolvi voltar a trabalhar para ocupar a mente. Tinha emagrecido mais de 10 quilos. Estava magra e muito feia, acabada, né? Comecei a sair para as baladas, fiz tudo e um pouco mais. Voltei ao peso normal e estava bem mais bonita. O traste começou a me procurar.
Armou para que eu ficasse com ele e tive uma recaída, rolou mais uma vez. E então decidi que ia me vingar, pois ele estava com ela e ainda me procurava. Pensei, vou filmar tudo e mandar para ela ver quem ele era. Passou os dias e conheci o meu atual marido e desisti dessa vingança besta. Resolvi dar uma chance ao amor. Divorciei do traste depois de 1 ano casada no civil. Casei com meu atual marido em julho de 2013, foi super rápido. Estamos juntos até hoje. Faço 29 anos esse ano, sou psicóloga, tenho um filho e uma família linda. Tenho uma casa, carro, somos muito felizes. Deus restituiu tudo o que o diabo me tomou. Achei que nunca mais seria feliz e que não daria conta de ser independente emocional e nem financeiramente. Deus me mostrou que eu estava enganada e que merecia coisa melhor. Voltei para a igreja e hoje frequentamos juntos.